Estamos no ar. Muito bem-vindos ao programa Consultório. Muito boa tarde a todos os nossos queridos telespectadores. Cá estamos nós então. Hoje vamos dedicar o programa aos nossos olhos. E isto é tão curioso que o tema que trazemos hoje são as lentes de contacto. Com certeza aí em casa muitos dos nossos telespectadores vão se identificar com aquilo que vamos falar aqui, complicações associadas às lentes de contacto, que normalmente vêm do mau manuseamento das mesmas. É preciso ser muito responsável para usar lentes de contacto. Vou passar a apresentar a minha convidada, que vem da CUF, Instituto ou Hospital? Hospital CUF. Muito bem-vinda, doutora Inês Almeida. Muito obrigada por estar aqui connosco. Deixar também um beijinho a toda a equipa de oftalmologia da CUF, que também vem sempre tão bem representada aqui ao programa. E também dizer que ontem passei lá uma hora da minha tarde na CUF e a semana passada também. E de facto somos sempre... Ai, que giro, que a minha produtora vinha por aí fora, ia entrar aqui no estúdio para me entregar um copo de água. Pode entrar ou não? É que agora ficou a meio. Não pode, pois claro que não pode, vai ter que esperar. Ela já vinha toda lançada, isto foi muito engraçado. É pena as câmaras não a terem apanhado, porque isto estava um belo momento, que vinha aí toda lançada a trazer-me um copo de água. Eu não tenho copo de água, mas já entra. Estava eu a dizer, de facto a equipa de oftalmologia do Hospital CUF e do Instituto CUF são de um enorme profissionalismo, de uma excelência, que de facto vale a pena ir até à CUF e fazer uma consulta, vai ver como é que andam os seus olhos. Eu fui ver como é que andam os meus, exatamente porque uso lentes de contacto e portei-me mal. Então já vamos perceber quais são as consequências. Por acaso as minhas não foram muito graves, mas podem ser graves. Vamos então falar de lentes de contacto nesta primeira parte. Na segunda parte, as questões são colocadas pelos queridos telespectadores que acompanham este programa. O nosso número de telefone é o 229538525. O nosso e-mail é consultório@portocanal.pt. E agora tenho ali o nosso assistente de estudo. Isto é uma pena, não podemos ver. O Nuno, que está a espreitar atrás do plasma com o meu copo de água. Isto é mesmo para me provocarem. Estou cheio de sede e ninguém me traz aqui o copo de água. Mas ele já vem aí. Doutora Inês, é a primeira vez que cá vem. Não é a primeira. Não é? Mas consigo é. Ai, comigo é. Eu bem me queria aparecer. Comigo é, porque eu ontem, quando estive na CUF, perguntei quem era e quando me disseram, eu disse, não conheço a senhora doutora. Vamos passar a conhecê-la agora. Doutora, pois é, as lentes de contacto, como eu disse, tem que ter alguma responsabilidade. Primeiro vamos perceber o que é que são estas coisas gelatinosas, umas mais duras, outras são feitas de diferentes materiais, também já vamos perceber, mas de facto isto foi uma inovação brutal para quem recente, da nossa geração, digamos assim, e que veio revolucionar de facto a vida dos miúpes. É uma alternativa aos óculos. Então vamos lá perceber o que é a lente de contacto. Começamos por aí. As lentes, nós chamamos as lentes de dispositivos médicos, são lentes, estruturas curvas, finas, geralmente transparentes ou têm uma coloração muito azulada, só para facilitar a visualização e a manipulação. Pois é, porque às vezes parece que elas não existem, não é? Se perdem, sim, e são estruturas que são colocadas sobre a superfície do olho. A superfície do olho, eu trouxe aqui o modelo que eu acho que isto é importante. Agora vamos ter que ver como é que vamos mexer nisto. Eu levanto aqui, acho que... Podemos tirar o oráculo, Pedro Toscano? Sim. Ora, muito bem, assim estamos muito bem. A superfície do olho é composta por algumas estruturas. A estrutura primordial é a córnea, que é esta estrutura transparente, que é uma das lentes que nós temos no nosso olho. Certo. E é uma estrutura que é transparente e é avascular. Portanto, a oxigenação das células da córnea faz pela difusão do oxigênio do ar atmosférico. Esta é que está em contacto com o exterior, a córnea é aquela que nós conseguimos... A conjuntiva que está a rodear a córnea, que é uma película transparente, e depois temos as estruturas da pálpebra que produzem a lágrima própria do olho e a lágrima vai hidratar a superfície do olho, permitindo que ela seja lisa. Isso faz com que nós consigamos focar e ver as imagens de forma nítida. E além deste papel primordial na função óptica do olho, funciona como uma primeira barreira de defesa. Aquela é a sua câmera. Isso, doutora, obrigada. Okay. Pronto, portanto, uma função óptica para vermos com nitidez e uma função de defesa, todas estas estruturas, portanto, a uma agressão ou uma infecção, porque são as estruturas que estão em contacto com o exterior. Pronto, portanto, as lentes são aplicadas em cima destas estruturas e por isso... o que é que pode acontecer? A lente é sempre um corpo estranho e se não for usada com responsabilidade e cuidado, também usa lentes. Olha que eu daqui, eu estou a ficar com um olho clínico, doutor. E eu daqui consegui perceber que a minha convidada usava lentes de contacto. Sim.
Portanto, se não for usada com responsabilidade e cuidado, pode alterar este equilíbrio que existe na superfície do olho e daí virem as complicações, algumas que podem ser graves. Muito bem. Porquê é que nem todos podemos usar lentes de contacto? Porque se tivermos uma superfície do olho que não seja regular, sem complicações, que impeça... Esta será, deixe-me já, eu gosto de brincar com estas coisas, esta será a tal, esta é uma regular. Sim, isto é um modelo de um olho saudável. Poderia, exatamente, corresponder a um olho saudável. Quando nos diz que pode, é esta estrutura que pode não ser capaz de... e a conjuntiva, mas sobretudo a córnea, sim, ou problemas nas pálpebras, por exemplo, não é? Umas pálpebras que não funcionem direito, que não permitam que a lágrima lubrifique direito a superfície do olho, uma pessoa que tenha um olho seco grave, tudo isso são algumas contraindicações para poder usar lentes de contacto. Pronto. Mas estamos a falar de uma percentagem relativamente pequena de doentes. Por isso é que as lentes estão generalizadas e temos milhões de pessoas em todo o mundo a usar lentes de contacto hoje em dia, não é? Tipos de lente vão variar segundo o quê? Ora bem, sobretudo segundo existem diferentes maneiras de classificarmos as lentes, mas sobretudo segundo o tipo, o material que compõe a lente. As lentes que a maioria das pessoas conhece e que são mais usadas são as lentes flexíveis, moles ou gelatinosas, e este nome porque são dobráveis, são as lentes usadas pela maioria das pessoas, não é? São feitas hoje em dia de materiais que evoluíram muito, que permitem a passagem do oxigênio, como eu dizia, para a estrutura da córnea. Exatamente, já não asfixia, são por assim finas, dizer. de estrutura fina e são muito fáceis de adaptar e as pessoas quando colocam sentem rapidamente o conforto, por isso é que são a lente mais utilizada. E serve para todas as... Serve para são utilizadas como uma alternativa aos óculos, é uma das opções que temos para pessoas que querem deixar de usar óculos e cobrem hoje em dia a maioria dos erros refrativos. Portanto, excluímos daqui as pessoas que têm os extremos dos erros refrativos, que são casos pontuais. Portanto, já podemos perceber que as lentes de contacto são utilizadas para erros refrativos, como é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E hoje em dia, mais recentemente, conseguimos ter lentes de contacto multifocais que corrigem a presbiopia, portanto, a chamada vista cansada. E são a grande maioria das lentes. Portanto, hoje o que vamos falar aqui, eu acho que tem muito a ver com estas lentes. Que com são as lentes as mais utilizadas, não é? Pela população em geral. População que vamos excluir desta população em geral, as crianças, por motivos que me parecem muito óbvios, mas nunca são demais relembrar. Porquê é que os mais pequeninos devem preferir os óculos? São óbvios, mas hoje em dia temos muitas crianças que chegam à consulta com 7, 8 anos a perguntar se podem usar lentes. Por isso é uma questão importante. Então vamos lá. Porquê é que as crianças não devem usar? Ou não podem? Precisamente porque as lentes implicam uma responsabilidade, quer no manuseamento, quer na questão da higiene. A pessoa tem que ser capaz de tirar e pôr a lente a qualquer altura, se entrar alguma coisa dentro do olho, se a lente cair. E uma criança não tem essa capacidade, exatamente. É só por essa razão? É a principal O olho razão. da criança estaria preparado para receber lentes de contacto? Um olho desenvolvido, sim. Um olho desenvolvido que aos 8, 10 anos a visão está desenvolvida, sim. Claro que existem exceções médicas que nos podem fazer indicar uma lente de contacto, mas isso são casos particulares. Que não vale a pena estar aqui, obviamente, a falar de forma generalizada. Sim. Muito bem. Portanto, tirando as crianças, qualquer pessoa pode, então, ter este compromisso, porque é um compromisso, de usar lentes de... Desde que seja capaz, não é? De Se contacto. temos uma pessoa que não é capaz disso, não pode usar lentes de contacto. Certo, sendo capaz de assumir esta responsabilidade. E desde que não tenha as tais contraindicações médicas para usar... Certo. Vamos supor que está tudo bem, são receitadas as lentes de contacto, são escolhidas as lentes de contacto. Que cuidados devemos então ter? Qual é a mensagem a passar aos telespectadores? Antes disso, queria só dizer que as lentes de contacto, estas lentes de contacto moles ou flexíveis, existem vários tipos de lentes, também não são todas iguais e sobretudo diferem na periodicidade com que são substituídas. Muito bem. Nós podemos ter lentes diárias, em que a pessoa abre uma lente no início do dia, coloca e no final do dia rejeita a lente, ou lentes que nós dizemos... Rejeita a lente quer dizer deita fora. Ou lentes de uso prolongado, que pode ser quinzenal ou mensal, em que a mesma lente é utilizada todos os dias e isto obriga a que a pessoa no final do dia tire a lente, coloque a lente nos estojos específicos e com solução específica de manutenção para fazer a higiene e no final do mês, se for o caso de uma lente mensal, essa lente tem que ser desperdiçada e substituída. E não prolongar. Que parece-me que aí estão muitas questões. Aí está o facilitismo. Estamos aqui duas utilizadoras de lentes de contacto, portanto sabemos bem que não se deve facilitar.
Doutora, antes de irmos a esses cuidados todos e perceber então que soluções é que se devem usar, como é que se deve limpar tudo isso, queria perguntar-lhe, para além da utilização de lentes por erro refrativo, há pessoas que optam por usar lentes unicamente por uma questão estética. Estas lentes implicam os mesmos cuidados? As chamadas lentes cosméticas. Lentes cosméticas. Sim. Nós médicos oftalmologistas prescrevemos em algumas situações essas lentes quando, por exemplo, queremos melhorar o aspecto de um olho. Imagina uma pessoa que tem um olho que não vê, que tem uma cicatriz que causa um impacto. Exatamente, uma assimetria e queremos melhorar esse aspecto. Certo. Então conseguimos hoje em dia selecionar uma lente, escolhendo vários parâmetros. Sem com ou sem, mas neste caso sem. Selecionamos dentro de uma gama de opções que existem as tonalidades de maneira a escolher uma lente que seja muito parecida com o olho bom, digamos assim, da pessoa. Portanto, acaba por ter um efeito cosmético. Certo. Claro que além destas lentes que nós chamamos de cosmético, hoje em dia também existem em muitas lojas as chamadas lentes que alteram a forma do olho. Aqui em Portugal não é forma? Muito... É? Imagina, por exemplo, lá fora há muitas crianças que usam este tipo de lentes nas festas de Halloween, Carnaval. Mas são recomendadas ou não? Não fazem... Não tem efeito terapêutico nenhum. Não tem efeito terapêutico, é apenas estético, meramente cosmético. Mas também não causa qualquer tipo de... Os riscos são os mesmos. Os mesmos das lentes comuns. Eu acho que nós tínhamos imagens para ver, não tínhamos? Temos. Só para não estarmos a falar. Era para não estarmos assim a falar no vazio. Ai, não podemos? Eu tinha a indicação que tínhamos imagens para mostrar. Não temos, doutora, peço desculpa. Não sei se conseguimos alguma coisa pela internet que fosse parecido com aquilo que enviou, porque era bastante ilustrativo de tudo o que estamos a dizer. Bom, então vamos agora então perceber, de facto, quando a doutora prescreve umas lentes de contacto, qual é o discurso que tem com o seu paciente? Bem, a primeira coisa é saber se a pessoa está interessada em usar lente de contacto ou não. Tem que haver a vontade, não é? Tem que haver a vontade. Continuam a preferir usar óculos. E continuar a ser o mais saudável. Continua a ser mais saudável. Contra si fala. É verdade. Mas as lentes são uma excelente opção para quem não quer usar óculos. Não é única, mas são uma excelente opção. O discurso que eu tenho, perceber se quer usar sempre ou se quer usar em situações pontuais. Claro, porque se as lentes nos limitam por um lado, os óculos limitam-nos muito mais. Os óculos, sim, limitam em termos de qualidade de visão e de campo de visão. Sim. Qualidade de vida. Queremos dar um mergulho, não podemos ir de óculos. E se estamos a falar de lentes com muita graduação, sim, qualidade de vida, não há dúvida, sim, com lentes muito grossas. Para quem tem para quem tem poucas dioptrias, portanto, para quem não vê assim tão mal, se calhar os óculos são suficientes, é isso? Não sofre tanto os efeitos adversos de usar uns óculos, é verdade. Porque aquelas lentes grossas, tudo aquilo induz algumas aberrações. E é curioso porque as lentes grossas nos óculos, nas lentes de contacto, a espessura é sempre a mesma. Reduzida, sim. Não é assim, não tem comparação. Não tem comparação, mas há diferença na espessura das próprias lentes. Sim. Sim, mas estamos a falar de uma coisa que, mínima, enfim, não é mínima, que não tem qualquer impacto, exatamente. Não perceptível ao utilizador, sim. Sim. Portanto, primeira coisa é saber se quer usar sempre ou se quer usar em situações pontuais. Só ao fim de semana, ou só para praticar desporto, por exemplo. E depois, saber, por exemplo, se está exposto ao ar-condicionado, que tipo de profissão é que tem. Porquê, doutora? Porque as lentes, por si só, vão secar o olho. Alteram este equilíbrio que eu falei, não é? Da tal lágrima, em cima da superfície, da lágrima que é responsável por hidratar a nossa superfície do olho e, portanto, por si só, vão secar o olho. Se estamos expostos diariamente ao ar-condicionado ou a ambientes agressivos que também são, ou que também predispõem a uma evaporação da lágrima, isso vai se sentir mais. Certo. E o olho seco é a principal causa. Há soluções para isso? Há soluções para melhorar isso. As lágrimas artificiais, que todos os utilizadores de lentes de contacto devem usar para hidratar, sim. Eu sou mesmo aquela, como é que se diz? Casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. Não uso nada disso, vou passar a usar a partir de agora, mas diga. A lágrima artificial deve sempre andar na carteira ou na carteira? Sim, se pudermos, sim. Deve sempre andar. Sim. E devemos colocar várias vezes ao dia, não é? Devemos ir hidratando. E se estamos, por exemplo, como eu estava a dizer, expostos ao ar-condicionado, imagino ou, por exemplo, estas luzes.
estas luzes também, não é? Ou, por exemplo, muitas secam. horas ao computador, em que Muitas nós horas no no computador não damos por ela, estamos a fixar, piscamos menos os olhos. Pronto, isso tudo vai secando Secar. mais a superfície do olho, portanto a lágrima ajuda a isso. Muito Ajuda a hidratar a lente e ajuda a hidratar a superfície do olho. Muito bem. Doutora, mais questões, como falámos há bocado, piscinas e agora que estamos na altura Piscinas de e verão, mar. e mar. Sim, que é um... Não, nem pensar em abrir os olhos dentro da água de piscina. Nunca lhe saltou uma lente no mar? Não, nunca A me sério? saltou. Que sorte, É verdade. já. Não, nem pensar, não é? Porque as piscinas e o mar, não é? Mas as piscinas estão, quer dizer, a água Carregadas da de piscina, de cloro, de produtos químicos Certo. e de micro-organismos Portanto, que nós não mergulhar. sabemos, mas que estão lá. Certo, claro. Mergulhar sim, mas abrir os olhos, nem pensar. Mergulhar sim, quer dizer, o ideal é que não haja contacto entre a lente e a água da e a piscina água. ou a água do mar. Portanto, para fazermos as coisas bem feitas, nem devíamos entrar com as lentes dentro dos olhos na água do mar nem da piscina. Doutora, aí Portanto- deixa-nos sem opção. Não Portanto- podemos ir de óculos, não podemos ir de lentes. Pronto, se for essencial, usar óculos de piscina, por exemplo, que Pronto, vedam a pode entrada, ajudar, não é? vedam tentar minimizar ao máximo a entrada, o contacto da lente com a água da piscina. Muito bem. Agora a doutora pergunta-me, Susana, porquê é que ganhou uma infecção no olho? Eu consigo adivinhar. Consegue, não consegue? Fui à Então. CUF e o doutor Fernando Vaz perguntou-me o que é que lhe aconteceu, Susana. Doutor, dormi com a lente de contacto. Pois. E a rograva. Bastou uma noite, a lente apareceu-me toda dobrada, aqui em cima, Sim. seca, que eu quase nem conseguia abrir os olhos. Sim. Porquê é que isto Saiu acontece, do doutora? sítio. Lá está. Porque as lentes não são, embora tenho que fazer aqui a ressalva que algumas lentes têm indicação para ser usadas à noite, mas por opção, eu acho que a devemos maioria não- dos oftalmologistas prescreve lentes que não são para usar à noite. Uhum. Pronto, porque, como eu disse, a oxigenação das células da córnea é uma estrutura que não tem vasos, portanto faz pela passagem do oxigênio, o oxigênio atmosférico através das estruturas para as células. Durante a noite, como nós dormimos com olhos fechados, essa oxigenação já está diminuída, mas é fisiológica. Se deixarmos lá a lente, não se faz oxigenação. Claro. Portanto, as células, e se isto for contínuo, as células vão entrar em sofrimento Coitadinhas. e, portanto, simplificando, o que acontece é que a superfície da córnea, que é suposto ser uma superfície Lisinha, lisa, regular, fica ali transparente, toda vai magoada. ficando irregular. Pois, claro. Exatamente, vão aparecendo pequenas Como é que isso lacerações se e chama? Eu traumatismos. disse uma infecção, mas tem nome? Pode E ser isto- uma queratite, isto pode, não? exatamente, e isto pode gerar uma infecção. Sim. Portanto, é uma complicação das mais frequentes, É uma daquelas que vamos... complicação porque é um dos erros mais frequentes. É sério? Apesar, É dormir com apesar as de parecer lentes? óbvio, sim, dormir com as lentes é um dos erros mais frequentes. Nunca me tinha acontecido. E é a principal causa de ter uma infecção Portanto, chegar na a casa, córnea por causa das lentes. tirar as lentes e colocar os óculos. É bom para quem usa lentes de contacto ter sempre um... É obrigatório para quem tem lentes É obrigatório, eu estou a adorar esta. ter uns Eu estou a óculos adorar este atualizados. programa. Eu é tudo ao lado. É só bolas ao lado. É que nem é oposto, é mesmo ao lado. Não, Temos porque que ter, isso não é? depois no dia a dia é o problema, é que as pessoas depois não podem usar a lente, mas usam porque não têm Exatamente, alternativa. doutora. Porque está a não ver veem como nada me e porque não têm entende? óculos atualizados. Sou eu, essa sou eu. Quantos estão aí em casa, telespectadores, iguais a mim? É isso que queremos saber na segunda parte. Tira aqui as suas dúvidas. Olha, eu, infecção no olho, não tinha óculos para substituir, andei aqui aflita, que vinha apresentar o programa assim com o olho, que vale é que a maquilhagem é boa. Maquilhagem, sim ou não, quando se tem estes problemas? Quando se usa lentes de contacto, pode-se Pode-se usar usar. com os cuidados. Quais são os cuidados? Primeiro pôr a lente e depois maquiar e ao final do dia tirar a lente e só depois desmaquilhar. Maquilhar, muito bem. Portanto, é esta a ordem para minimizar qualquer entrada Sim, de porque produtos desmaquilhar ali maquilhantes. com a lente... Sim. Depois, se pudermos usar produtos hipoalergénicos que sejam resistentes à água, é o Melhor. ideal, sim. Sim. De resto, não tem problema nenhum. Se tiver com o olho vermelho ou alguma inflamação, obviamente não convém nem pôr a lente nem maquiar, mas isso, sim, Pronto, isto mais para as senhoras. mais para as senhoras. Partilhar as lentes, doutora. Nem pensar. Nem partilhar lentes, nem partilhar escovas de dentes, não é? O É a princípio mesma o coisa, mesmo. não é? Isto Sim, porquê? por causa do risco de transmissão de infecções, não é? E as lentes, além de serem personalizadas, não é? Claro, Porque, são adaptadas a cada... exatamente, cada um tem a sua graduação, está em contacto com o olho, não é? Podem transmitir bactérias e outros agentes. Nem que se não- deve partilhar os próprios estojos, para não? Não, não se deve partilhar nada. Nada.
Nada, Cada só amor coisa, neste mundo. exatamente. Eu hoje estou bem disposta, Soutora. Não, mas é verdade, não se deve obviamente partilhar lentes de contacto, não se deve partilhar, podem partilhar a solução de limpeza de lentes, isso sim, porque não toca em momento algum nas lentes. Sim, se não tocar, sim. Se não tocar, não é suposto tocar. Estas Não é soluções, suposto tocar, pois, sim. estas soluções também devem ser específicas, isto de andar com soro fisiológico ou com água de não sei onde. A água é outro erro gravíssimo. A água é gravíssimo, até porque aquilo seca imenso. Gravíssimo, exatamente. A água corrente da torneira está ligada a péssima. poços, está ligada a depósitos e mais grave do que isso, a água traz agentes, micro-organismos que aderem às lentes e causam infecções muito graves no olho. E que são tipicamente, que aparecem quando nós temos infecções disso, a grande maioria dos doentes usa lentes de contacto. Portanto, a água é grave, primeiro porque não desinfeta e depois porque é um meio de transmissão de bactérias e outros micro-organismos que são muito graves e que são a principal causa das infecções. Não me diga, são mesmo? São. A água, portanto, não usar água. Água nunca. Nunca. Se nos esquecermos o soro, não comprei o líquido das lentes, o soro pode ser uma solução. Sim, ou também não? Mas não. Para desinfetar, não desinfeta, não é? Porque as soluções de manutenção são constituídas por vários compostos, não é? Temos desinfetantes, desinfetantes específicos, antibióticos, portanto, é uma panóplia de agentes que vão desinfetar e limpar a lente de maneira a ela ser tolerada. Não lava o cabelo com sabonete, não é? Sim. Para isso é que existem os shampoos, porque são Sim. específicos para a função. Estes líquidos são específicos para isto. Doutora, eu sei que há umas soluções bem mais fortes do que outras, que até têm uma certa efervescência. Sim, são os peróxidos. Muito bem, muito obrigada por me ajudar com o nome técnico. Sim. Devemos, de vez em quando, optar por estas desinfecções assim maiores? Isto é específico para algum tipo de lentes? Porque hoje, sim, pode ser usado em qualquer... Os peróxidos podem ser usados em qualquer tipo de lente, mas tendencialmente são mais usados nas lentes rígidas, que são aquele subtipo de lentes mais terapêutico. Cada vez menos se usam, não é? Sim, para corrigir erros refrativos, cada vez menos. Mas ainda há pessoas que usam essas lentes, que eram as lentes que existiam quando começaram a usar lentes de contacto. Eram só as duras, é verdade. As lentes duras, sim. Pronto, doutora, para terminar, perceber que todos estes erros podem levar a lesões que se manifestam de forma visível. Portanto, a pessoa sente quando está com o olho magoado. Sim, exatamente. E é a esses primeiros sinais que devemos ir à CUF. Exatamente. Não é outro... Não, à CUF. Sim, é um oftalmologista. Não, um oftalmologista da CUF. Exatamente. Desculpe lá. Mas quais são os sinais? Olho vermelho, umas picadas, ardência, lacrimejo, edema das pálpebras, secreção, pôr a lente e sentir um desconforto que não é habitual. É uma fotofobia extrema, não tolerar a luz, é sinal que alguma coisa está mal. E quando alguma coisa está mal, não se pode pôr a lente, porque isto é outro erro. É que as pessoas estão mal, aparecem na consulta e trazem a lente posta no olho. Nem pensar. Também fiz isso. Pois. Muito mal. É muito, muito grave. É muito, não pode ser. Muito grave, muito grave. Muito grave. Há formas de tratar, esta, disse-me que das mais comuns seria a queratite, formas simples de tratar. O problema é quando passa algo mais grave, não é? O problema maior é o risco de uma infecção da córnea, não é? E esse é o problema mais grave porque podemos ficar com sequelas permanentes para o resto da vida. Que sequelas, doutora? Imagine que aparece-nos uma feridinha, vamos tirar aqui o oráculo uma úlcera na córnea, que não é mais do que uma ferida. Esta ferida vai infectando. Acho que temos uma imagem, agora vamos ver a imagem, a ver se doutora pode ir falando. Esta ferida vai infectando e, portanto, alguma destas? É, exatamente. As três imagens de cima da direita são tudo exemplos de infecções do olho por agentes muito agressivos e que aparecem associados às lentes de contacto, era o que eu dizia. E aquilo são fases agudas da infecção, mas quando a infecção resolve, o que acontece é que fica uma cicatriz na córnea. E a córnea deixa de ser uma estrutura transparente, deixa de ser como se fosse um vidro transparente e passa a ser um vidro fosco, que perturba a visão, a própria visão. Baixa a visão e baixa a qualidade de vida da pessoa. Sim, e de vida. E o impacto, claro, que tem na vida. E estamos a falar de pessoas jovens. Estamos a falar de pessoas jovens. Não tem retrocesso, não. Existem gotas que nós conseguimos aplicar e vão atenuar a densidade dessa cicatriz. Mas tratar... Agora imagine que se a úlcera for na zona central da córnea,
temos uma cicatriz, não é? No meio. No meio da córnea, E no pode eixo comprometer, visual. de facto, a Sim. nossa visão. Portanto, o mau manuseamento ou falhar com uma destas questões, como falamos, de certa responsabilidade, pode acabar numa situação dramática. Pode acabar num transplante de córnea, em que nós temos que substituir A córnea. a zona central da E córnea, aqui já falamos de uma situação limite. limite. Sim. Limite, que hoje não é para aqui chamado. Sim. Até porque nós temos Dava só ao para fim. outro programa. Dava sim. para outro programa. No outro Sim. programa vamos falar então deste. Eu acho que já falamos aqui do transplante de córnea, mas de facto a mensagem a reter lá em casa, doutora, para terminar, é se quiser usar lentes de contacto, tem que ser de facto muito responsável. Tem que ser responsável e cumprir as regras. Não é? Porque o problema é que se começa a usar e as coisas até correm bem, porque E vão depois correndo. vamos relaxando, não é? E vamos relaxando. Não sim. podemos relaxar. Exatamente. É verdade. Eu Sim. sou prova disso. Foi a primeira vez que dormi com uma lente de contacto e arranjei aqui um 31. Já está resolvido. Felizmente, ainda bem, ainda Resolvi. bem. Fui muito bem tratada na CUF. Doutora, vai ficar comigo para a segunda parte, está bem? Sim. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco a doutora Inês Almeida vai tirar as suas dúvidas. Pode ser relativamente a lentes de contacto ou não, desde que seja dentro desta especialidade que é a oftalmologia. É um curto intervalo. Até já.